O G4 Foi vai sensacional, de grupos, né? sensacional. Sobrou isso, né? Não, porque é uma ironia, óbvio, mas se você lembrar, há pouco menos de um ano, na última rodada, houve uma comemoração absurda pelo sexto lugar, que valia a vaga direto na fase de grupos por conta dos times que se encaixaram ali em cima, né? Grêmio, Cruzeiro, e agora o Atlético não... Eu fiquei sabendo pelo Twitter da Comebol, que eles publicam, né? Quando um time se classifica matematicamente, eles tweetam na hora. Ó, tal time está garantido. Diabo, isso, garantido, Libertadores. Não, o sexto lugar, é verdade. Então é bicampeão do sexto lugar. É uma ótima maneira do presidente Eduardo Bandeira de Mello encerrar a sua trajetória de 6 anos, com tantos fracassos, né, à frente do futebol, tem esse sucesso. Pode comemorar bastante. Parabéns. Joga amanhã contra o Santos, o Flamengo. Ô, Jean, vamos lá. Essa reta final do campeonato, claro, o Palmeiras tem que ir lá, tem que ganhar seus jogos e confirmar o título, né? Já pensando um pouquinho no ano que vem, qual a utilidade dessa reta final do campeonato? Serve para analisar alguma coisa? Tem alguma coisa ali para termos de jogadores, para a visão do Filipão? Ou é só para ir lá, marcar pontos, ser campeão e acabou? Bom, o primeiro objetivo é esse, evidentemente. O Palmeiras precisa ainda somar os pontos para ser campeão brasileiro, né? Ainda não é, a tabela é muito fácil, né? Os jogos realmente, se você olhar o nível técnico dos adversários, né? Paraná, Vitória, América e Vasco, né? São adversários realmente que todos brigando para não cair, ou no caso do Paraná, o Paraná já rebaixado. Então, esse é o primeiro objetivo, e a gente imagina que vá acontecer de fato. Depois tem uma questão do recorde de melhor turno da história dos pontos corridos, que o Palmeiras pode ainda alcançar e superar o Corinthians. O Corinthians do ano passado, que fez aquele primeiro turno espetacular. Então, acho que essas marcas, a partir do momento que você garante um título, elas passam a ter um valor, né? Acho que o Filipão vai certamente querer atingir essas marcas todas. E depois, pode ser que eventualmente ele queira fazer algumas análises, testes. Eu acho que ele trabalhou demais o elenco todo já, né? Ele... sei lá, se ele vai começar a usar o papagaio, pode ser que ele comece a usar o papagaio, o garoto Arthur, que ele praticamente não usou. Pode até ser que nas rodadas finais, se o Palmeiras vier a ser campeão antecipadamente, ele possa usar. Mas eu acho que a avaliação do elenco, que muitas vezes a gente fala que as últimas rodadas do Brasileiro valem para você fazer uma avaliação do elenco, por como foi essa temporada, embora curta, do Filipão, né, de meia temporada apenas no comando do time, por como foi, pelo fato dele ter utilizado os dois times simultaneamente durante um bom tempo, eu acho que ele já tem as ideias muito claras. Tal. A questão que depois pode ser uma outra discussão que a gente está até discutindo, eu e o Alex, na redação, é assim, que decisões ele pode tomar a partir da observação que ele fez. Mas acho que a observação ele já fez, entendeu? Tirando um ou outro garoto que tenha jogado pouco ou que não tenha jogado. Tá pronto esse time para o ano que vem, Alex? Não, falta muita coisa. Por exemplo, o Palmeiras está contando aí os poucos pontos que faltam para consolidar o título, mas não tem um homem de velocidade. Nós puxamos pelo jogo do Boca Júnior, o Filipão desenhou o time dele estrategicamente para trazer o Boca um pouquinho para frente para ter espaço para contra-atacar, mas não tem esse jogador. O William não é assim, o Dudu não é assim. E se nós lembrarmos o Filipão, historicamente, ele gosta desse jogador. Ele sempre, pode não ser o titular, mas ele gosta de ter no elenco. Era o Keno, né? Era o Keno, que até hoje não tenho nada a ver com isso, mas não entendi a negociação. Faz muita falta nessa montagem do elenco. E cabe nessa situação que o Jean estava falando isso, né? A partir do momento que o Palmeiras alcançar o número de pontos e bater campeão, vem a situação dos recordes, vem a situação já de preparação para o ano seguinte, e a gente não pode esquecer também que ele tem um time de sub-20 que acabou de ser campeão brasileiro. Então nesse time também pode surgir alguma oportunidade para que esses meninos joguem na reta final. E de repente o ano que vem, com o início ali entre Campeonato Paulista e a própria Libertadores, o Filipão possa também dar oportunidade a esses meninos. E fora esse homem de velocidade, eu trabalhei com o Filipão 3 anos e de um ano para o outro ele sempre modificava peças. Ele sempre trocava, vai dar uma oxigenada num vestiário que é um vestiário já longo, né? Desde 2015. Então é uma expectativa que a gente vai ter aí a partir do Palmeiras campeão.
Agora, desculpa. Pode falar, né? Nós estamos falando de um calendário em 2019 igual ao de 2018. E a fórmula para lidar com as competições simultâneas foi aprovada em relação a dividir o elenco, mesmo que o Palmeiras não tenha chegado à decisão de nenhuma das Copas que disputou. Aliás, é interessante, né? Na entrevista depois do jogo na última rodada, ele falou, perguntaram a ele, alguém fez uma pergunta sobre a facilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro e ele respondeu, fácil não, para mim não tem sido nada fácil. Aliás, eu não esperava estar nessa situação. Nós esperávamos chegar na Libertadores ou na Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro. Porque quando ele chegou, a situação na tabela não era das mais promissoras, né? E o cálculo feito, percebido por todos nós, pela torcida do Palmeiras principalmente, chegou aí um treinador que venceu uma Libertadores, venceu a Copa do Brasil, quer dizer, o Mauro até falou sobre isso. O Palmeiras não fez o que se imaginava que faria conforme o histórico do seu treinador, mas ele próprio esperava que a chance de sucesso fosse maior numa competição de um formato diferente em relação ao Brasileirão. Mas essas competições estão no cardápio do Palmeiras para 2019 e o Campeonato Brasileiro com essa comissão técnica desde o início. Então, assim, eu imagino que a fórmula de manejo do elenco vai ser muito semelhante. E o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, falou hoje com o ESPN.com.br, falou sobre montagem de elenco, orçamento, os patrocinadores que o Palmeiras tem, reconheceu que se não fosse essa situação de receita, o elenco não seria tão largo e tão qualificado, mas para 2019 não há nenhuma mudança para acontecer e o Palmeiras, eu acredito, vai tocar o seu ano de uma forma muito semelhante com esse começo de mais uma era do Scolari no comando. Eu acho que esse é um ponto curioso. Uma coisa importante também na análise que provavelmente o Filipão vai fazer com a comissão é que o Filipão historicamente é o treinador do mata-mata e não do ponto corrido. É que na hora do mata-mata esse time falhou. Sim. Ao longo do Brasileiro esse time apresentou jogos ruins, bem abaixo do nível que esse elenco do Palmeiras pode mostrar, independente dos jogadores que ali estavam. Mas no mata-mata o Filipão escolheu o que ele achava que era o melhor e falhou. Sim. Então essa análise é que eles também vão fazer ali para que tipo de jogador nós vamos trazer para o ano que vem, porque esses jogos de mata-mata onde você tem que errar o mínimo possível para que não se repita o que aconteceu esse ano. Isso eu acredito que vai ter um peso grande ali nas análises finais. Mas acho que assim, esse brasileiro, especificamente a campanha do Palmeiras nesse brasileiro, servem de alerta daquilo que para mim eu sempre disse e sempre vou dizer. Quem monta elenco forte, quem tem um elenco bom como tem o Palmeiras, como tinha o Cruzeiro, como tem o Flamengo, acho que você não pode de maneira alguma esquecer o brasileiro. Você não pode menosprezar o brasileiro, porque é ali que o bom trabalho se reflete. Você pode fazer um ótimo trabalho e ser eliminado no mata-mata. Isso já aconteceu na história do futebol milhares de vezes. Então, o mata-mata ele nunca é garantia de nada. É claro que você vai tentar vencer o mata-mata, você vai montar o time mais forte possível, sobretudo quando você está falando de Libertadores. Acho que na Copa do Brasil ela acabou sendo uma consequência, né? Quer dizer, você tinha o time mesmo da Libertadores, porque você jogava às quartas-feiras com um time e nos finais de semana com outro. Mas eu insisto nisso e acho que vale para o Palmeiras, apesar do título que se encaminha, apesar dos 2 títulos brasileiros nos últimos 3 anos, se esse título se confirmar, eu acho que continua valendo para o Palmeiras, vai valer para o Flamengo, que certamente, por mais que tenha a barca que o Mauro falou, vai ter um elenco forte pela capacidade de investimento que tem, para o Cruzeiro. Eu acho que não dá para time com elenco desse tamanho olhar apenas para mata-mata. Elencos mais limitados, aí sim. Aí você fala, brasileiro eu não vou ganhar. Brasileiro eu não tenho condição de ganhar, porque brasileiro você precisa de 38 rodadas, em que pese o fato que aconteceu raríssimo com o Corinthians no campeonato passado. Mas acho que, em geral, esses times que investem, que têm elencos grandes, eles têm que olhar sempre com carinho para o campeonato. Eles não só desprezam, né, como também ignoram o fato de ser o campeonato que dá mais dinheiro para os clubes, né? Agora tem muito clube já começando a ficar preocupado porque a nova distribuição do dinheiro da televisão vai mudar radicalmente aí o cenário econômico dos times, né? O fluxo de caixa, o dinheiro não virá no começo, porque a parte que virá em função de resultados, em campo, em pay-per-view,
audiência, jogos na TV aberta, o diabo que for, isso é só no final, irmão. Então, aquela bolada que você poderia antecipar, você não sabe quanto vem. E os estudos, né, feitos pelos especialistas, o Grafietti, inclusive, já fez um estudo. Hoje o Rodrigo Marques publicou, recebi também esse material. O Rodrigo Capello falou sobre isso. Nossos colegas aí que estão abordando esse assunto com mais profundidade. Aponta, inclusive, com o Flamengo e o Corinthians ganhando mais dinheiro ainda, ou seja, aumentando a diferença dos dois que já ganhavam mais. Então, a ideia do formato inglês, né, com a distribuição parte por uma fatia muito grande de partes iguais e as outras por desempenho, ou seja, em campo, desempenho popular, digamos assim, pode até aumentar em alguns casos esse abismo, se é que podemos chamar assim. E aí é irônico, porque, de fato, muitos clubes desprezam o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro é um time que desprezou o campeonato. Como ganhou a Copa do Brasil, está tudo bem. Ninguém vai ficar questionando isso, mas poderia ter perdido a Copa do Brasil para o próprio Palmeiras na semifinal, ou para o Corinthians na final. E aí, como seria o entendimento do que foi o ano do Cruzeiro, né? E sobre o Felipão, eu ouço muito assim, as pessoas falando, até já falei isso algumas vezes, a gente não espera que o Felipão mude nessa altura da vida, porque o cara tem 70 anos, não significa que ele não possa mudar. Eu acho que ele já falou algumas vezes sobre a necessidade do time ter mais a bola, trabalhar mais a bola. A expectativa que eu gostaria de criar, não sei se eu devo criá-la para o ano que vem, é que o Palmeiras e o Felipão consigam jogar um pouco diferente. Até porque esse formato não funcionou no mata-mata, acho que não só por falta de alguns jogadores, mas porque ele não funcionou. Especialmente contra o Boca. Não funcionou. O Palmeiras, no momento algum, ameaçou o Boca na Argentina, jogou de uma forma quase que acovardada em alguns momentos. E quanto o Cruzeiro, ele deu azar de pegar o time que faz o espelho dele. Que fica igual a ele. Ele se transforma no Palmeiras e usa os mesmos venenos que o Palmeiras e o Felipão costumam utilizar. Especialmente quando faz um gol no começo, foi o que aconteceu no jogo aqui em São Paulo, e lá em Belo Horizonte também abriu o placar. E aí a coisa ficou complicada. Acho que ele vai precisar buscar algumas outras soluções para ser competitivo na hora da verdade, já que ele deve continuar no comando do time, imagino, tem contrato até o ano que vem, não haveria motivo para ele sair, nesses confrontos grandes de Libertadores ou de Copa do Brasil, porque o que ele fez no Campeonato Brasileiro foi, assim, simples e eficiente. Usou o elenco e foi coletando pontos. Inclusive, quando começou a usar o time chamado B, não foi para priorizar o brasileiro para rodar o elenco, priorizou o mata-mata. Então, depois o time reserva. E funcionou. Sim. Que é mérito dele, mérito dos jogadores, evidentemente. E o time foi. Acho que dá para pensar em além, especialmente na questão de como jogar. E aí, acho que entra a questão do planejamento da temporada. Quais são os jogadores que eu preciso, quais são as características, quem que eu posso dispensar aqui que eu não preciso também. Então, empresta um, vende o outro, então, traz alguns atletas. E também é importante frisar que o Dudu, que foi o melhor jogador na campanha, e é mérito da diretoria do Palmeiras, o Dudu teve proposta da China, queria ir embora, natural, teria uma oportunidade financeira que talvez não tenha na carreira, não sei. Mas o Keno tinha acabado de ser vendido e o Palmeiras não vendeu o jogador. Bancou o jogador. Então, você vai ficar, tem um contrato, renovou há pouco tempo, está ganhando mais, vai embora por quê? Ano que vem a gente pode negociar você, agora não há a menor chance, amigo. Você vai ficar. Aí fez aquele gol da vitória sobre o Internacional, no começo do campeonato, o Pacaembu não comemorou, em parte porque a torcida estava vaiando, reclamando dele, sei lá o quê, também não estava muito satisfeito. Mas passou, isso passa. Passou e jogou bem, fez gols importantes. Para muita gente ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ou melhor em atividade aqui. Para mim é... E isso é importante, não adianta ter dinheiro. Tem o dinheiro, tá bom. Aí pinta uma proposta, é boa, vou vender. Não, São Paulo cansou de fazer isso. O Flamengo fez isso agora com o Paquetá. O Paquetá casou essa semana, está pensando na viagem para a Itália. Está pensando no Flamengo? Não está pensando no Flamengo. O Dudu está pensando no Palmeiras. Porque num primeiro momento ele se sentiu incomodado. Depois ele teve que se acostumar. Você tem um contrato em vigor, amigo. Está ganhando muito bem, não é? Você está do Palmeiras, não está jogando no Rosita Sofia Futebol Clube. Então o cara entende depois que essa oportunidade chinesa, árabe, sei lá de onde, que possa aparecer, ela pode vir naturalmente. E jogando bem ela vai surgir. Sim. Ela vai surgir, claro. As pessoas estão vendo que ele está jogando bem. Então, naturalmente, isso vai acabar acontecendo. Mas acho que a diretoria teve a postura certa, que é priorizar o aspecto técnico. Aqui no Brasil, essa cultura de venda de jogador se desenvolveu de tal forma que, às vezes, o clube não necessita desesperadamente daquilo, mas ele vende. Vende pensando, se eu não vender agora, eu não vendo mais por essa grana. Mas talvez seja melhor você vender por menos adiante e você ganhar títulos nesse intervalo do que vender por mais e não ganhar troféu nenhum. É uma questão que não dá para medir em euros, ou em dólares, ou em real, seja lá qual for a moeda. Alguns times precisam medir em euros, né? Mas alguns não precisam. Alguns não precisam. E ainda assim vendem. Foi o presidente do Palmeiras, como a gente falou no Futebol na Veia, que intercedeu pessoalmente com o Dudu e falou, você não vai. Após a primeira proposta que ele recebeu também um aumento para ficar. O Palmeiras vendeu o Keno depois. Quando chegou a proposta da China, disseram a ele, não, nós combinamos que você ia ficar.
e você recebeu um aumento de salário para ficar. Não, mas eu quero ir, a minha independência financeira. O presidente do Palmeiras disse a ele, mas é a minha vida aqui. Eu combinei com você que você ia ficar. Nós vendemos um jogador por sua causa, sabendo que você ia ficar. Então agora você vai ficar. Porém, a chance dele ir agora, no final do ano, é muito grande até por essa conversa também. Esses novos acordos são feitos conforme as coisas vão acontecendo. É muito, muito grande a chance dele não estar no Palmeiras em 2019. Agora eu lembrei uma coisa. Foi na primeira fase da Libertadores que ocorreu um problema de alguns torcedores do Palmeiras na Argentina. Foi na Argentina quando o Dudu não foi? Dois ou três elementos, né? Isso, no hotel lá em exato. É fantástico isso, né? Porque é lógico, ninguém é unanimidade. Mas isso é Palmeiras. É claro, há pessoas em todas as torcidas que não gostam de um jogador do time que quase todo mundo gosta, então tá tudo bem. Eu só estou dizendo que foi com ele que aconteceu um problema. Ele foi acusado de uma série de coisas, né? O Felipe Melo intercedeu para defendê-lo, aquela situação que parecia também uma coisa meio de calma, estou aqui, vou resolver isso. E ele se transforma, mesmo depois de ter a possibilidade de sair, e para mim a coisa, além do mérito da firmeza da diretoria, não, do presidente do Palmeiras, ao conversar com ele, solucionar essa questão. Tem o profissionalismo dele, que 2 ou 3 dias depois tirou da cara aquele, não vou levar essa grana agora, talvez um dia, talvez nunca, mas tudo bem, vou ficar aqui, vou jogar. Não ficou e jogou apenas. Ficou, jogou, fez gols decisivos, foi um cara confiável, não ficou reclamando. Ele tem um jeito em campo que é dele, isso não vai mudar. Não. Mas eu gostaria de saber como estão esses palmeirenses que foram encher a paciência do Dudu nesse episódio específico. Certamente não vendo como ele se desenvolveu. Claro que não. E ali era claramente uma questão, enfim, a gente falou na época, inclusive, que não é que era uma parte da torcida. Eram 3 ou 4. Uma parte da torcida é um tremendo exagero. Uma torcida organizada que tem interesses que são sempre outros. A gente já falou isso várias vezes. Mas é normal, num clube igual o Palmeiras é normal. Com a massa toda ali, vai aparecer sempre alguém que não curta aquele momento. Acho que só o Ademir da Guia não passou por isso.